Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também no nosso corpo. Assim nós, que vivemos, estamos sempre entregues à morte, por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal. De maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito, crie, por isso falei, nós cremos também, por isso também falamos. Sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus, nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Porque tudo isto é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos faça abundar a ação de graça para a glória de Deus. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno da glória muito excelente. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Amém? Podeis tomar assento. O sonho gerado por Deus, ele nos leva a transgredir a lei do mundo natural. O sonho que Deus coloca em nosso coração, nos leva a transgredir a lei do mundo natural. Leva-nos a viver acima dos valores cotidianos. Por outro lado, o sistema natural, ele procura expurgar, nos tirar do seu convívio. Então o apóstolo Paulo diz, e assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte, por amor a Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nosso corpo mortal. Um homem que experimentou ser expurgado pelo sistema foi o profeta Elias. Foi um homem que sonhou o sonho de Deus. Qual era o sonho de Deus? Vivenciar o seu povo liberto. E coloca no coração de Elias exatamente lutar para isso. E Acabe e Jezabel representam o sistema religioso e sincretista que se volta contra o nome do nosso Senhor Jesus Cristo ou sobre aqueles que adoram a Deus. Que por toda a sua força exerce uma pressão sobre a igreja com o propósito de prostituir os nossos sonhos. O inimigo, ele tenta de todas as formas vir prostituir os nossos sonhos, estabelecendo princípios sincretistas, fusão de diferentes cultos, ou doutrinas, ou religiões, e muitas vezes nós não vamos percebendo que o inimigo ele vai adentrando, e ele vai trazendo culturas e cultos estranhos, para que nós venhamos nos perder de Cristo. E se não abrirmos os nossos olhos, nós estaremos entrando no caminho da perdição, no caminho do erro, ainda que tenhamos boa intenção. Abra a tua Bíblia em Apocalipse capítulo 2, do versículo 20, diz assim, no versículo 19 em diante. Eu conheço as tuas obras, e amor, e serviço, e fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, que deixas Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que forniquem e comam dos sacrifícios da idolatria. Dei-lhe tempo para que se arrependessem da sua fornicação, e não se arrependeu. Jesus está falando
a uma igreja, Tiatira, e ele diz: eu conheço as vossas obras, conheço o vosso serviço, conheço a sua fé, a sua paciência, e tenho acompanhado que as suas últimas obras são maiores do que as primeiras. Porém, tem algo que eu desaprovo, que você tolera Jezabel. Mulher que se diz profetiza, e ela ensina e engana os meus servos, e levem que eles forniquem e comam dos sacrifícios da idolatria. Vai entrando na igreja e nós não vamos nos apercebendo, o inimigo ele vai roubando as nossas forças, ele vai estabelecendo princípios e vai tirando. Então a palavra diz: eu tenho contra ti poucas coisas, mas que tu toleras Jezabel. Jezabel não é uma mulher, é um espírito de atuação. Desde os dias de Elias, ele enfrenta esse espírito. Está ali no livro de Reis, primeiro livro de Reis. Elias vai enfrentar as ameaças do sincretismo, trazendo outra religião para que o povo de Deus pudesse se dobrar a eles. Capítulo 19 de 1 Reis diz assim: e Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias, dizer-lhe: assim me façam os deuses, e outro tanto, se de certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a um deles. O que vendo ele se levantou para escapar com vida, e se foi, e chegando a Berseba, que é de Judá, deixou ali o seu servo. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. A ameaça de Jezabel contra Elias leva ele para o deserto, ele foge para o deserto. Quando paramos, perdemos a capacidade de sonhar. Qual é o grande objetivo do inimigo? Que nós venhamos perder a capacidade de sonhar. Paramos de sonhar. Isso, quando se para o sonho, vai se gerando a depressão, o medo. Quando eu não tenho esperança, quando eu não tenho mais a fé, quando eu não tenho mais a confiança, o que me resta é a depressão. Depressão e medo. Elias foge para o deserto. O deserto é um tempo de transição. Israel, a palavra diz, ficou 40 anos no deserto. Jesus foi 40 dias ao deserto. Deserto, à noite é frio e de dia é um calor insuportável. 40 dias e 40 noites. Elias caminha, é um caminho longo. Quando o inimigo, muitas vezes na sua pressão, ele nos leva ao deserto, nós temos que reagir. Porque ele sempre quer trazer o prefixo de desânimo, desesperança. Quando nós falamos eu estou decepcionado, quando eu estou desanimado, é porque nós fomos roubados. Nós fomos roubados no ânimo, fomos roubados na esperança. E quando paramos, perdemos a capacidade de sonhar. E perdendo a capacidade de sonhar, começamos a entrar em medo e depressão. Então o deserto é um tempo de Deus em nossa vida, onde a nossa mentalidade ela é aprumada, nossos princípios eles são alterados, nossa operação é eternizada. O deserto é o lugar que escolhemos fazer parte da eternidade ou ser consumido pelo transitório passageiro. Por isso que Paulo, ele diz, olha, se você olhar para o momento, você cai. Você tem que olhar para aquilo que você não está conseguindo ver.
caminhando por fé, tendo a esperança, tendo a certeza da conquista, de ir além daquilo que o inimigo está te mostrando. O inimigo, ele tenta nos mostrar para que nós venhamos nos amedrontar. Elias, ele tinha acabado de realizar uma grande oração, tinha caído fogo dos céus, consumido a lenha do altar, a água, tinha destruído os profetas malignos, os falsos profetas, mas quando Jezabel vem, ela o amedronta. O que nós temos sofrido em nossos dias é opressão maligna. E se nós olharmos para a opressão e começarmos a declarar tristeza, angústia, decepção, nós vamos afundando, ao invés de avançar. O povo caminhou 40 anos no deserto, tinha um propósito, tinha um sonho, tinha um objetivo, terra prometida. Jesus, 40 dias, ele foi tentado ali no deserto, mas ele tinha um objetivo. O inimigo ofereceu tudo para ele. Olha, desanima disso, para com isso, volte para trás. Mas ele tinha um propósito. Então o que nós temos que ter? Um propósito. Qual é o nosso propósito? É vida eterna. Se nós não olharmos para os céus, nós desanimamos. Se nós olharmos simplesmente para este mundo, nós desanimamos. Nossos princípios serão alterados no deserto. O deserto é o lugar que escolhemos, ou fazer parte da eternidade. Jesus foi levado para uma escolha. Olha, eu te dou todos esses reinos. E ele diz, não, eu tenho muito mais do que isso. Eu tenho muito mais do que você quer me dar. Ou ser consumido por aquilo que nos é entregue. O inimigo, ele vai te oferecer algo espetacular nessa vida, mas ele mesmo vai te roubar. Elias se sentou embaixo de um zimbro. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse, já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que então um anjo tocou e lhe disse, levanta-te e come. Zimbro é uma árvore que produz fogo violento, ardente e duradouro. Cobertura mental de dor. Quando a palavra diz, ele se sentou debaixo de um zimbro, ele estava debaixo de uma cobertura mental de dor, sofrimento, desamparo, aguardando a morte ou pedindo a morte. Uma pessoa que ele fala sobre o zimbro, abra a tua Bíblia em Jó, capítulo de número 30, diz assim, agora porém, se riem de mim, ou de menos, os de menos idade do que eu, cujos pais eu teria desdenhado de pôr com os cães do meu rebanho. De que também me serviria a força das mãos daqueles cujo vigor se tinha esgotado. De míngua e fome se debilitaram, e recolhiam para si os lugares secos, tenebrosos, assolados e desertos. Apanhavam malvas juntos aos arbustos, e o seu mantimento eram raízes dos zimbros. Jó está falando da sua miséria, de como ele tinha caído. Então o zimbro, ele significa uma cobertura de dor. Jó está dizendo, olha, era um tempo de dor, era um tempo de angústia, era um tempo de sofrimento. E Elias diz, se sentou debaixo de um zimbro, uma raiz ardente, uma raiz que dá um fogo duradouro, dura muito tempo esse processo debaixo dessa cobertura. Quando você se senta debaixo de uma cobertura de derrota para sair
Só a misericórdia de Deus. Elias era um homem forte, um homem de oração. Era um homem de palavras proféticas. Era um homem que enfrentava. Ele sozinho enfrentou 850 profetas falsos. Fez descer fogo dos céus. Era um homem forte, não era um homem fraco. Mas no momento ele se intimida. O que o mundo quer fazer conosco? Nos intimidar. O que sincretismo, essa mistura que nós estamos vivendo nesse dia, é roubar a nossa fé no essencial, que é Jesus. O sincretismo, ele começa a anunciar agora, todos os caminhos levam a Deus. Todos os caminhos levam a Deus. Está sendo formado aquilo que os homens estão chamando a maior religiosidade, a maior religião dos nossos dias. Vão se unir 3 religiões para formar uma única religião. Mas não se pode usar a cruz de Jesus e nem o nome de Jesus. E uma das suas palavras chaves é: todos os caminhos nos levam a Deus. Se nós não tivermos a certeza quem nós somos em Cristo, ainda que, Paulo diz, olha, ainda que sofra tribulação, ainda que se levante o mal, não importa o que se levanta, em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. Podemos ser tentados, angústias, ficar perplexos, mas não desanimados. Não podemos deixar roubar o nosso ânimo. Não podemos permitir que o inimigo venha roubar o nosso ânimo. Elias, ele se sente ali desanimado. Ele diz, só eu fiquei. Não tem mais ninguém. O que nós somos levados a pensar em nossos dias? Olha, somos um povo pequeno. Ficamos poucos. São poucos os que restam. São poucos os que ainda buscam a tua face. São poucos ainda aqueles que dobram os seus joelhos para a oração. A oração foi tirada do nosso meio. Não há um povo que busca mais a oração. Não há um povo mais que clama por milagres. Nós estamos sendo guiados para nos afastar do espiritual. A ciência resolve. Não, a ciência diz isso, a ciência diz aquilo, mas o que diz a palavra? O que diz o Senhor? Ainda hoje pela manhã eu vi o testemunho de uma mulher que ela ficou grávida e ela foi para o hospital e ali ela sofreu um aborto espontâneo e os médicos fizeram exame e descobriram que ela estava com um tumor na cabeça. E o médico disse, olha, descobrimos algo terrível. Você está com um tumor na cabeça. E o médico diz, você precisa fazer os exames rápido, 10 dias. Você não tem muitos dias de vida. Podemos prolongar algum tempo. E ela diz, bom, então vamos fazer. E entrou em oração. E foi para a cirurgia, fez a cirurgia. O médico diz, agora está bem, pode voltar para a sua casa. Agora você vai tomar esse remédio todos os dias da sua vida. Mas passado alguns dias, ela volta ao médico, pela sua pouca conhecimento, e o médico pergunta, você está tomando os remédios? Ela disse, não, eu parei de tomar. Mas não pode parar um dia, você vai morrer. Ela disse, já fazem mais de 30 dias que eu não tomo nenhum remédio. E o médico examinando disse, bom, você não precisa mais do remédio. Se você parou e não te fez mal nenhum, não precisa mais desse remédio. E teve uma campanha na igreja, que a campanha era, o que você quer que eu te faça? E o filho dela escreveu um papel e disse, eu quero um irmão. E deu para a mãe ajudou a escrever, ela levou na igreja, mas quando ela visita o médico novamente, o médico diz, olha, não tem chance nenhuma de você engravidar. E ela liga para o pastor e diz, pastor, eu coloquei um pedido aí, mas é algo impossível. E o pastor disse, olha, eu já levei para o monte, já oramos, já queimei, não tem mais. Já foi levado ao céu o teu pedido. Ela então volta ao médico, depois teve um mal súbito uns dias,
passou muito mal, foi levada ao médico, e ali fazem exame novamente e descobrem que ela está grávida. E o médico diz, é impossível, você não tem mais como engravidar e você está grávida. E o médico diz a ela, olha, você vai ter essa criança, teve a criança, e disse para ela, quando você parar de mamar para essa criança, você volte porque o teu tumor voltou e eu vou ter que te operar de novo. Mas você dá de mamar para ele, quando parar de dar de mamar, você volta aqui. E ela, na sua simplicidade, disse, eu voltei depois de 8 anos, porque meu filho não parava de mamar. E para a honra e glória do Senhor, a criança já tem 10 anos e ela está bem. Tudo isso é caminhar pela fé. O inimigo tenta nos roubar exatamente isso, a nossa fé, a nossa esperança. Então nós temos que continuar buscando a Deus, confiando em Deus, não entrarmos debaixo de uma cobertura que é fogo violento, fogo ardente, duradouro, uma cobertura mental de dor, de sofrimento, de desespero. Paulo, ele sabe que ele tinha que confiar, não importa a situação, não importa, em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre, por toda parte, a mortificação do Senhor Jesus no corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nosso corpo. A nossa vida, o nosso corpo, tem que manifestar o corpo de Cristo. Então nós estamos confiando, não importa o deserto. Deus é perito em transformar maldições em bênção. Deus é perito em transformar o deserto em caminhos novos, como nós cantamos a última canção. O Espírito Santo trouxe essa canção essa noite. Nós não tínhamos conversado que iria pregar ou que iria cantar. É o Espírito Santo trazendo a canção que vai nos falando, eu vou preparar um caminho novo. Abra a tua Bíblia em Isaías 43, do versículo 15 em diante, diz assim, eu sou o Senhor vosso santo, o Criador de Israel, vosso rei. Assim diz o Senhor, o que preparou no mar um caminho, e nas águas impetuosas uma vereda. O que fez sair o carro e o cavalo, o exército e a força, e eles juntamente se deitaram e nunca se levantarão. Estão extintos, como um pavio se apagaram. Não vos lembrei das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço uma coisa nova, agora sairá a luz. Porventura, não percebeis que eu porei um caminho no deserto e rios em lugares ermos. Confie em Deus. O povo de Israel confiou em Deus. Cavalos e cavaleiros ficaram no mar quando vieram perseguir o povo. Confie em Deus. Versículo 21 diz, a esse povo que formei para mim, o meu louvor relatarão. Contudo tu não me invocaste a mim, ó Jacó, mas te cansaste de mim, ó Israel. Não me trouxeste o gado miúdo dos teus holocaustos, nem me honraste com teus sacrifícios, não te fiz servir com ofertas, nem te fatiguei com incenso. Não me compraste por dinheiro cana aromática, nem com a gordura do teu sacrifício me satisfizestes, mas me deste trabalho com teus pecados e me cansastes com as tuas iniquidades. E eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Faze-me lembrar, entremos juntos em juízo. Conta as tuas razões para que te possa justificar.
teu primeiro pai pecou, e teus intérpretes prevaricaram contra mim. Por isso profanei os príncipes do santuário, e entreguei Jacó ao anátema, e a Israel ao opróbrio. O Senhor, Ele abre caminhos no deserto. Ele apaga as nossas transgressões. Não sejamos como Jacó, não sejamos como Israel, que virou as costas para Deus e se juntou a outros deuses, trouxeram idolatria, se dobraram para outros deuses, se esquecendo de Deus. Não se deixe abater por nada, nenhum pensamento contrário, nenhuma notícia contrária. Continue firme. O Senhor é a nossa rocha, o Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é quem nos guarda, o Senhor é quem nos livra, o Senhor abre caminhos no deserto. Não importa o que você esteja passando, não se deixe abater, não abaixe a sua cabeça, confia em Deus. Deus proverá. Você crê nessa palavra? Se coloque de pé. Fale com Deus nessa noite. Senhor, o Senhor é quem apaga as minhas transgressões, os meus pecados. Senhor, não me deixe ir pelo caminho do engano. Não me deixe ir pelo caminho, Senhor, das péssimas notícias que nós estamos ouvindo. Senhor, não me deixe abater, Senhor, pelas ameaças. Como Elias um dia se amedrontou. A pressão era grande contra ele. Senhor, mas o Senhor é a nossa rocha. O Senhor é a nossa fortaleza. Em tudo somos atribulados, mas não abatidos, não desanimados. Continue firme, confiando em Deus. Diante do teu problema, diga: o Senhor proverá. O Senhor nos dará vitória. O Senhor está no controle de todas as coisas. O Senhor é o meu guarda. O Senhor é a minha proteção. Confia em Deus. Fecha os teus olhos. Senhor meu Pai, Senhor, toma o nosso coração nas tuas mãos. Senhor, não nos permita, Senhor, nos abaixarmos, nos intimidarmos. Senhor, seja o nosso ânimo, seja a nossa fortaleza, seja a nossa alegria. Senhor, venha nos guardar, venha nos livrar, venha derramar bênção sobre bênção. Senhor, nos toma pelas mãos e nos faz caminhar direito. Tira, Senhor, toda opressão maligna, toda palavra contrária, toda oração de agoreiros. Senhor, todo engano do inimigo, Senhor, caia por terra. Em Deus somos mais do que vencedores. Amém? Quantos podem aplaudir o Senhor?